E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Chico é formado em Direito pela PUC-Rio, tem mestrado pela Fundação Getúlio Vargas e um LLM pela renomada Universidade de Harvard. Trabalhou em escritório familiar até 1995, quando fundou o BMA Advogados, onde está até hoje. É ainda professor há 4 décadas, lecionando na mesma instituição em que se graduou. Ele é uma referência no mercado jurídico e uma figura à parte. Advogado, árbitro, professor, negociador e escritor. De papo descontraído e informal. E um ótimo contador de histórias. E olha que ele tem das boas. Esse é Francisco Antunes Maciel Musnick, o Chico Musnick, sócio e fundador do renomado BMA Advogados. E nesse episódio falamos sobre tudo. O futuro da advocacia, as skills que são mandatórias para os advogados, magistério, mestrado em LLM, advocacia, arbitragem e até sobre Olimpíadas e futebol nós falamos. Bate-papo do A ao Z e posso falar com segurança, aprendizado com diversão. Chico, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Direito de Resposta, 51º episódio, uma boa ideia, ninguém melhor do que você para a gente receber aqui no podcast, você tem uma história muito legal e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar muito, então obrigado por ter aceitado o nosso convite. Poxa, é um prazer, obrigado a você, é uma honra. O seu podcast é famoso e tenho certeza que isso vai ajudar a difundir mensagens para advogados jovens, para as pessoas que estão interessadas em ter uma experiência diferente, talvez aprender de uma maneira mais do mundo real, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante. Eu que sou professor, principalmente, eu acho que a gente tem que se dedicar muito aos jovens, porque a educação ela é a redenção do Brasil. Sem educação, a gente não vai a lugar nenhum. Concordo plenamente. Por isso a ideia do podcast, e eu adoro, Chico, receber professores aqui. É uma outra conversa, né? Tão boa quanto quem não é professor, mas uma conversa concatenada, é muito legal. Chico, eu vou começar com a nossa pergunta clássica aqui. Bom, mais de 40 anos já de advocacia, sendo que durante 20 anos você ficou num escritório familiar e em 1995 você saiu para montar o BMA, isso já faz aí 27 anos, né? Escritório em São Paulo, escritório no Rio, escritório em Brasília. Essa carreira, de alguma maneira, ela foi planejada? E se não, quais eram seus outros objetivos? Eu acho que no berçário eu já nasci advogado, né? Eu acho que quando eu nasci, minha mãe me deu um Código Civil, falou, estuda aí contratos e obrigações, porque isso um dia vai ser muito útil para você. E eu vou dizer para você que a minha carreira sempre foi olhando para o meu futuro de uma maneira ampla. E quando eu falo isso, é que eu acho que a profissão do advogado ela compreende muito mais do que só estudar advocacia, né? Como eu digo no meu livro, eu acho que o advogado tem que ter várias competências importantíssimas. Teatro, pôquer, fundamental matemática. Advogado que não sabe matemática, eu não quero nem cumprimentar. E, evidentemente, uma sólida formação, né, de direito, né? Porque ninguém chega a ser um grande advogado, um homem de destaque, sem saber muito direito. O resto é um pouco de recheio, bota um pouco de marshmallow, bota um pouco de caramelo, uma cereja, um pouco de morango, mas o básico, o fundamental, é saber profundamente as matérias da sua competência. Isso é fundamental. A minha carreira é uma carreira muito interessante, né? Eu, em 1969, meu pai foi colocado em disponibilidade pela Revolução. Naquela época, a gente não podia questionar nada no Poder Judiciário. Todos os atos que eram feitos com base no ato institucional número 5 estavam excluídos de apreciação do Poder Judiciário e a gente teve que apertar o cinto, mas em nenhum momento meus pais deixaram de privilegiar e priorizar a educação de nós três. Nós somos 3 irmãos, eu sou o mais velho.
e tudo que era possível, estudo de línguas. Naquele tempo não era tão comum você ter escolas bilíngues. Minha mãe e meu pai, eles fizeram todos os sacrifícios possíveis para que nós três tivéssemos uma formação especial. E nunca se pouparam em ajudar a gente em nada. Eu sou advogado há 46 anos, sou professor universitário há 41 anos. Eu dou aula na PUC, Direito Societário 2, é uma disciplina bem divertida, você está convidado para assistir a hora que você quiser. Mas nem sempre eu fui um advogado societário, né? Eu nasci um advogado de contencioso, virei um advogado fiscal e fui advogado fiscal durante muitos anos da minha vida. E depois eu brinco com o pessoal aqui do escritório, depois eu me curei e passei a ser um advogado societário, que você precisa entender muito de direito fiscal, de contabilidade, de matemática, para entender onde estão as questões que você tem que resolver para o seu cliente. Aliás, Renato, é uma coisa curiosa, a missão do BMA é resolver de maneira ágil e com qualidade todos os problemas dos seus clientes. E eu acho que isso é uma missão muito importante, porque não é só saber direito, não é só ser um bom negociador, é de fato resolver os problemas dos clientes. E o curioso é que muitos escritórios de advocacia muitas vezes nos consultam para resolver os problemas dos clientes deles. Então, assim, a gente aqui tem uma posição interessante, né? A gente resolve os problemas dos nossos clientes em parceria com os outros escritórios. A gente também resolve problemas de clientes de outros escritórios. Então, assim, minha carreira foi um pouco nessa linha, né? Meu pai, pelo fato de ser adepto do Jango Goulart, ele foi perseguido, e eu acho que essas adversidades ajudam você a se moldar, né? A gente aprende muito mais com a derrota, com a perda, do que com a vitória, né? A vitória é fácil, todo mundo se sente bem, mas a derrota, essa é a verdadeira hora de você ter maturidade. Sem ela, você não vai a lugar nenhum. É preciso ter derrotas para que você se torne um vencedor. E eu concordo com você, Chico. Por isso, uma das perguntas que a gente faz, e a gente fará mais à frente, é sobre as falhas. Porque mesmo profissionais como você, que tem uma carreira de sucesso e que são referência no mercado jurídico, certamente erraram ou tropeçaram. Mas é o que você falou. É no erro que a gente mais aprende, é onde a gente tem que aprender para não errar mais, né? E Chico, você falou da advocacia, mas também falou do magistério, né? E além do magistério, você tem uma formação acadêmica bastante forte, inclusive com LLM em Harvard, né? E a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O quão importante para você é a formação acadêmica e o magistério na sua carreira profissional? Olha, Renato, eu não consigo vislumbrar o BMA sem a academia. Para mim, BMA e academia são coisas que funcionam paralelas. Nós aqui temos diversos advogados que são professores. E nós temos, desde o começo, a nossa preocupação com a formação dos profissionais do BMA. O que nos distingue dos outros escritórios é essa educação continuada de questões que não se aprende na faculdade e que devia ser ensinado lá, mas infelizmente, o sistema jurídico não ensina o que é essencial aos advogados na vida. Por exemplo, oratória. Por exemplo, resolver questões de lógica. Por exemplo, matemática financeira. Por exemplo, aprender todos os instrumentos e programas que você usa, Excel, etc, etc. Isso é importante. Parece uma coisa simples, mas não é, não. É fundamental que, além de saber direito, ter estudado tudo aquilo que é necessário para uma sólida formação, que você tenha essa complementação que nós aqui no BMA temos, o BMA Educação, onde a gente torna obrigatório a presença nessas aulas, que são ministradas por pessoas de fora do escritório, inclusive, tá certo? Para que as pessoas possam ser objeto de uma avaliação, terem promoção na sua carreira. Isso é fundamental. Sem uma qualidade de formação, ninguém vai a lugar nenhum. E aí, são escolhas que o escritório fez, né? Nós preferimos fazer menos marketing, tá certo? E fazer mais educação,
porque a gente gostaria de ter os nossos profissionais reconhecidos fora do escritório pelos trabalhos que eles fazem e não necessariamente pelas campanhas de marketing que são empreendidas. Então, eu considero a educação, vou repetir, a redenção do Brasil, a redenção nacional, e para um escritório de advocacia é fundamental. Tenho 2 mestrados, que o meu LLM em Harvard foi reconhecido como mestrado. Por que eu quis estudar em Harvard? Já tem uma história até engraçada. Na verdade, eu apliquei para 2 faculdades, Harvard e Columbia. Eu primeiro fui aceito em Columbia. Aí eu mandei uma carta para Harvard e eles disseram, você também está aceito. Aí eu mandei uma carta para Columbia imediatamente dizendo, agradecendo. E por que eu fiz isso rápido? Porque a minha vaga foi usada por alguém. Quanto mais rápido eu respondesse, mais chance uma outra pessoa teria de ser aceita no meu lugar que tinha sido aceito. E eu tive, vamos dizer, a sorte de ter tido ótimos professores. Um já morreu, Gabriel Lacerda, me deu aula de imposto, e o outro, Joaquim Falcão, que é vivo até hoje. Os 2, eles lançaram aquela sementinha que eu tinha que estudar em Harvard, os 2 tinham estudado lá. Um tinha feito o ITP, International Tax Program, e o Joaquim tinha feito um mestrado mesmo em Harvard, o LLM naquela época. E era difícil você conseguir entrar, porque a porta de entrada era muito pequena, tinham muitos candidatos. Eu tive uma conversa com o professor Mangabeira Unger, de quem eu sou amigo até hoje, uma pessoa extremamente inteligente, e ele também me deu uma carta de recomendação, me ajudou, e eu fui aceito e fiz um mestrado espetacular, foi uma experiência de vida incrível. Aqui no Brasil, há uns 5 anos atrás, a PUC revalidou o meu diploma como mestrado. Então, tenho um mestrado na Fundação Getúlio Vargas em Direito Regulatório e tenho um mestrado em Harvard, que eu consegui em 1979. Você provavelmente nem nascido era. E hoje em dia estou fazendo um doutorado na Universidade de Frankfurt, na Goethe-Universität Frankfurt, e estou escrevendo sobre dual class, que é um pouco ações com supervoto e tudo. Inclusive, ajudei aqui a B3 a elaborar um projeto que foi finalmente votado, virou lei, e hoje essas ações com supervoto estão em vigor no sistema jurídico brasileiro. Então, assim, eu tenho muita relação com a academia, eu quero continuar trabalhando muito como professor, toda quinta e sexta, às 7 horas da manhã, né, uma tolerância de 15 minutos, depois disso ninguém mais entra na sala. Eu tenho aula de Direito Societário 2. É muito bacana. E uma curiosidade minha você já matou, né? Porque hoje é muito mais comum o LLM, mas à época não era ainda mais uma universidade como Harvard, né? Então, essa pergunta foi respondida. Mas você foi para o LLM pouco tempo depois de se formar, né? Então, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte, Chico, se você pudesse voltar no tempo, você esperaria um pouco mais ou o timing casou? E a segunda delas, o LLM ele é feito por muita gente que trabalha na área corporate. O quão importante foi para você, especificamente para a atuação na área societária, a realização do LLM? Olha, Renato, eu quero juntar essa resposta com um pouco da filosofia do BMA que eu ajudei a construir, né? Primeiro, aqui no escritório, ter competência é um mínimo. O mínimo múltiplo comum é todo mundo ter competência nas áreas em que trabalha. E o que eu estou sempre procurando, e eu falo isso também para meus alunos, eu quero alguém que pense, que faça reflexão sobre os problemas que lhes são apresentados. Porque a única maneira de você virar um advogado de verdade é você refletir sobre os problemas do seu cliente e buscar, através dessa reflexão, uma solução, um caminho. É muito fácil dizer não, não pode. Agora, dizer sim e como, esse é o advogado que eu procuro aqui para o BMA. Esse é o aluno que eu procuro formar. Este é o advogado que aqui fará uma carreira. É o advogado que aprendeu a pensar. E aí, veja, eu fui muito cedo, sim, para os Estados Unidos. Na verdade, eu me formei muito novo, eu me formei com 21 anos. Eu consegui adiantar 1 ano na faculdade, eu pedi uma autorização especial ao reitor para me formar. Eu fiz 11 créditos no último período da faculdade e eu sempre quis ser professor.
Só que, quando eu me formei, eu fui o orador da minha turma. E tinha lá um diretor do departamento que era chegado a uma tesoura, né? O cara era um censor e eu, fiz o seguinte, eu escrevi 2 discursos. Um eu mostrei para ele e o outro eu li. Claro que o sujeito não gostou, né? Ficou injuriado e eu só consegui começar a ser professor em 1981. Eu comecei dando um seminário sobre impostos sobre serviços, depois eu passei a dar contratos, depois eu dei direito societário à noite e depois eu fui, na minha opinião, promovido para amanhã, porque o aluno que chega de manhã ele está menos cansado. O aluno de noite, ele, coitado, já trabalhou e fica mais difícil para ele. Essas pessoas que estudam de noite são muito corajosas, Renato, porque depois de ter um dia duríssimo de trabalho, ainda estão ali para aprender alguma coisa. Então, foi muito nessa linha. Se eu tivesse que fazer o mestrado de novo, eu talvez o fizesse com uns 2 ou 3 anos mais tarde. Eu fiz com 23, tá certo? E talvez eu tivesse feito com 25, 26, um pouco mais de maturidade. Mas eu acho que Harvard não me ensinou nada de melhor do que eu aprendi aqui. Ela me ensinou a pensar e me ensinou a estudar, né? Porque o advogado passa 90% da sua vida procurando a resposta, procurando a melhor doutrina, procurando aonde encaixar o caso dele, o precedente. Assim, o advogado vive procurando. Eu acho que Harvard me ensinou a saber procurar, a saber estudar, de uma maneira muito afiada, muito efetiva, a pensar os problemas. Aqui no BMA, só voltando um pouco para o escritório, a gente criou um dia para pensar fora da caixa, que é um dia que a gente faz, que a gente discute aqui no escritório inteiro, traz alguém, um neurocirurgião, uma pessoa com uma formação acadêmica completamente diferente da nossa. Eu acho que esse choque, né, de culturas, de profissões diferentes, também é uma coisa que agrega muito, que dá impõe uma reflexão sobre aquilo que você escutou, que é diferente do seu dia a dia. E eu gosto muito dessa ideia, Chico. Por isso, quando as pessoas me perguntam assim, Renato, o que eu faço? Eu faço um mestrado, um doutorado, um LLM, um MBA. Eu procuro, claro, entender o que a pessoa quer. Mas, Chico, eu sou muito fã do MBA, por tudo que você trouxe. Porque ele vai complementar a formação jurídica, que é capenga mesmo, né? A gente sabe disso. Falta muita coisa e você já trouxe muito das coisas que faltam. E no MBA você vai encontrar isso, né? E o MBA não é só para o profissional que está na empresa, né? Que vai conversar com outras áreas. É sim para o profissional que está no escritório de advocacia, para, como você bem colocou, saber resolver da melhor maneira possível o problema do cliente, né? Então, eu gosto muito dessa ideia que vocês têm lá no BMA de parar, refletir, trazer alguém de fora, trazer esse choque, porque é nesse choque que a gente consegue as melhores soluções, né? E Chico, falando um pouquinho da tua carreira, vamos falar aqui de Chico e BMA. 27 anos de BMA. Um escritório que começou lá na Avenida Rio Branco, e aí, como eu bem coloquei, já está aqui em São Paulo, está no Rio, está em Brasília, muito bem estabelecido. O Chico também é uma referência no mercado. O que mudou no Chico e no BMA nesses 27 anos? Olha, Renato, eu digo para você que mudou e não mudou, né? O Beto Sicupira, ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: se você vem ao Brasil na segunda e volta na sexta, está tudo mudado. Mas se você vem na segunda e volta 10 anos depois, tudo continua exatamente igual. Então, assim, vou te responder exatamente dessa maneira, tá? Quando a gente criou o escritório, o escritório tinha endereço na Rua do Rosário. Era em cima do Bob's, e a gente aproveitou um imóvel que era de um cliente que nos emprestou, desde que a gente pagasse o condomínio, e tínhamos um cliente que era o locatário deste imóvel, que deixou os móveis por um período que a gente estava construindo um outro escritório. E você só pode fundar um outro escritório de advocacia depois que você sai do seu antigo. E em alguns casos, como no meu, demorou um pouco. E a gente, então, como é que a gente notifica as pessoas para mostrar que a gente criou um novo escritório? A gente publicou um anúncio, pusemos os telefones, mas não pusemos os endereços do escritório, porque a gente ficou com medo de os caras acharem que aquilo podia ser uma espelunca e, poxa, mas
O cara começou com uma espelunca? Não, não começamos. A gente demorou um pouco a se mudar para o nosso escritório, que ficou no 28º andar da Avenida Almirante Barroso, 52. Então, assim, respondendo um pouco a sua pergunta, eu acho que eu amadureci, eu fiquei um pouco menos duro nas negociações, eu aprendi novas habilidades que eu não tinha, né? A convivência com os jovens, ela é extremamente gratificante. Eu tenho conversas periódicas com os jovens aqui no escritório. Eu sou mentor de vários, né? A gente tem um programa de mentoria incrível. Inclusive, nós temos um programa de mentoria no BMA Mulher, que a gente procura fazer mentoria das nossas líderes. Então, eu faço isso com os jovens advogados do escritório e bato o papo. A minha porta está sempre aberta, Renato, porque o nosso ativo fixo, ele sobe e desce no elevador todo santo dia. A gente vive de pessoas, esses talentos que vão levar o escritório à sua continuidade. É o escritório que vai se perenizar com essas gerações que estão vindo depois da nossa. Então, eu aprendi todas essas coisas e continuo aprendendo, né? A gente aqui, nós já temos, eu, Paulo e o Plínio, nós já combinamos com os nossos sócios mais jovens a forma que a gente vai continuar trabalhando, tá certo? Então, a gente vai fazer, além do que a gente já faz, outras coisas, e eles estão realmente assumindo o escritório, tocando o escritório. A nossa sucessão foi absolutamente tranquila, pacífica, transparente para todos nós aqui dentro. Eu acho que isso é um grande ativo para todos nós, né? Eu quero morrer trabalhando no BMA, porque essa é a minha casa, é aqui onde eu me divirto. Eu venho todo dia para o escritório me divertir, eu me divirto com meus sócios, eu me divirto trabalhando, eu me divirto resolvendo questões complexas. O ambiente do trabalho, que tem que ser alegre, leve, é muito importante. É isso que faz as pessoas gostarem de onde elas estão. Eu concordo totalmente com você, Chico, até porque a gente passa mais tempo no escritório do que com a nossa família, né? Então, se não for um bom ambiente de trabalho, se não for desafiador, se não for bacana, se não tiver perspectivas, não tem por que ter, né? E é isso que você falou, os móveis dos escritórios podem ser trocados, as pessoas, elas são o bem mais precioso da estrutura que vai fazer o escritório ir à frente. Eu sei que você gosta de futebol, eu também gosto, e eu já usei esse exemplo em outros episódios, mas o BMA é o clube, nada é maior do que ele, né? Mas são jogadores, claro, que vão levar, né, os advogados que levarão o escritório a outro patamar, né? Eu realmente fui peladeiro a vida inteira. Hoje em dia jogo de vez em quando nas festas do escritório e tal, mas não é. A cabeça imagina jogadas incríveis, mas o corpo ele fala negativo, não vou levar isso para frente. Eu sei como é isso, viu, Chico? Você sabe como é que é isso, eu né? sei. Eu estou com 67 anos, é mais difícil. Então, assim, o que eu acho importante aqui nesse... Primeiro, o escritório ele tem grandes advogados, grandes estrelas. E a nossa ideia é fazer um escritório colegial, coletivo no seu trabalho, mas que, ao mesmo tempo, preserve as suas estrelas. Por quê? Porque as estrelas também são necessárias. Se você olhar para grandes escritórios no exterior, vamos citar o Skadden Arps. O Joe Flom, que morreu há pouco tempo, era uma grande estrela, o escritório era espetacular. O Actel hoje continua tendo o Marty Lipton. E você pode citar vários outros escritórios que tinham grandes advogados e conviviam com esse sistema colaborativo e, ao mesmo tempo, preservavam as suas estrelas. As estrelas, às vezes, elas saem um pouquinho do padrão, mas elas são muito importantes para a organização, porque uma tirada delas faz com que você resolva um caso complicadíssimo. E mais, tá? Os jovens adoram trabalhar com os advogados que são mais famosos. Eles adoram, porque isso é a maneira que eles têm também de aprender esse convívio, esse bate-papo. E como a gente aqui é open space, eu estou no Rio, a gente é open space, a gente vive aqui no final da tarde, bater um papo
comentar um determinado caso, uma notícia de jornal. Então, assim, eu acho que esse espírito do coletivo, ele não vem necessariamente da remuneração, ele vem, Renato, da cultura. E a cultura é super importante numa organização. A cultura é o sucesso ou o fracasso de uma organização. Você tem toda a razão. E eu sempre falo isso. Sabe por quê? Às vezes o jovem advogado, e eu entendo, Chico, quer ganhar dinheiro rápido. Mas a grana é consequência. Você tem que trabalhar num lugar onde você tenha os mesmos princípios, onde o seu DNA seja o mesmo do escritório, né? Pelo menos uma boa parte. Senão não vai dar liga, não vai funcionar e a consequência vai ser o quê? Você não vai ser feliz, você não vai dar o retorno para o escritório, você não vai ganhar dinheiro, né? Então é uma conta muito simples, como você gosta de falar de matemática, é matemático mesmo, né? Então eu consigo enxergar muito do que você fala. E com tudo o que aconteceu, com a pandemia, e trabalho home office, agora um pouco híbrido, eu acho que teve essa perda mesmo, né? Você está num open space, você trazer uma notícia, uma informação, você ter a troca do outro lado, infelizmente isso a gente perdeu. E isso é muito importante, principalmente para o jovem advogado. É dele que a gente tem que mais cuidar. Então, assim, o que para nós foi um baque muito grande? Nós, Renato, gostamos que os nossos advogados, nossos jovens advogados, tenham uma visão empreendedora. O empreendedorismo é uma coisa que a gente incentiva nos nossos advogados. Por quê? Porque isso dá a eles uma capacidade de entender melhor os problemas do cliente e de tomar decisões com mais prudência. Toda vez que você é chamado a decidir alguma coisa, você amadurece, você cresce, você aprende com a sua própria decisão. A pandemia nos roubou isso. E por melhor que sejam os vídeos, os Zooms, nos roubou. O que eu acho que está acontecendo hoje? Eu acho que você ainda tem assim, uma aceitação de um regime híbrido, onde você tem gente que quer resolver suas questões de casa, ter um pouco mais de liberdade e, ao mesmo tempo, trabalhar. Essas pessoas são valiosas e também contribuem para o escritório. E vir ao escritório também é um pouco de você compartilhar de todas essas ideias que o mundo jurídico te traz, de olhar de uma maneira crítica uma determinada operação, uma estrutura fiscal, uma questão do CAD, coisas ligadas ao direito. Então, assim, eu acho que a gente vai aos poucos voltar a ser o que era, mas nunca seremos iguais, tá? Nunca seremos iguais. Acho que a pandemia mudou de uma maneira definitiva a nossa forma de trabalhar. E nós temos que respeitar a juventude, porque eles são, de fato, o futuro do escritório. E é isso mesmo, o futuro do escritório e do país. E, Chico, você trouxe um ponto que é importante em relação à pandemia, essa história do híbrido, do presencial, enfim, do home office. E talvez na sua área seja muito sensível, né? Porque você está falando de operações de fusões e aquisições, de empresas de portes distintos, mas muitas vezes de empresas grandes, né? O quanto que a pandemia impactou especificamente nessas negociações? Você acha que é possível fazer negociação à distância? Perde o charme, né? Eu acho que uma negociação à distância perde o charme. Assim, se você tinha o skill do teatro ou do pôquer para, sei lá, aproveitar uma determinada circunstância e tirar uma vantagem para o seu cliente, o Zoom te elimina um pouco essa vantagem de estar cara a cara, face to face, lado a lado. Não que assim, de novo, né, o bom negociador é um pouco lembrando o Arnold Palmer, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, o bom negociador é aquele que já fez 1000 negociações, né? Eu acho que um avião não cai exatamente pela redundância. Ele tem 4 turbinas, ele tem 4 medidores de gasolina, ele tem 4 de tudo. E aí você tem uma solidez, você tem uma segurança, que é o que você tem que dar para o seu cliente. Você pode até ousar, mas você tem que ousar com segurança, dar segurança ao seu cliente. Então, assim, atrapalha um pouco, mas não elimina completamente, porque o skill de ser um bom negociador ele vai existir no Zoom, no Teams, no Google Play, de qualquer maneira, presencial, né? Só por áudio, né? Então, assim, atrapalha um pouquinho, mas não elimina
uma eventual vantagem que um negociador possa ter. E Chico, você é conhecido por ser um ótimo negociador e você participou de operações relevantes como Itaú Unibanco, BTG e Banco Pan-Americano, JP Morgan e Gava Investimento, dentre inúmeras outras, né? Queria que você contasse um pouquinho, Chico, e a gente adora aqui causos, né? Algumas histórias e bastidores dessas negociações. E para fechar essa pergunta, assim, o que é importante nessa área, especificamente para ser um advogado de sucesso? Olha, assim, você citou algumas operações. Na verdade, Itaú Unibanco é atribuído a mim, mas quem fez foi meu sócio, Paulo Aragão. Mas eu fiz operações incríveis. Eu fiz a venda da Lacta, que era uma indústria de chocolate com uma briga familiar gigante, né? Eu fiz a fusão da Braskem para criar, eram várias companhias. Então, assim, tem histórias muito, muito interessantes. Venda da Brasil Telecom, fiz várias operações aí de hostile takeovers de lá de cá, lá de lá. Eu diria para você que o que faz um advogado de sucesso, assim, o que eu acho mais importante é você tem duas orelhas e uma boca só. Escutar o outro lado é muito importante, porque escutando o outro lado, você entende o que os caras querem. Tem gente que só faz monólogo, ele escuta a si próprio, então ele será incapaz de ser um bom negociador porque ele não escuta o que o outro lado tem. E, evidentemente, você tem todos os tipos de cliente, Renato. Você tem cliente ansioso, você tem cliente que é prudente demais, você tem todos os tipos de cliente, né? Na operação do Gávea com JP Morgan, na ida, porque depois teve a volta, o Armínio é um sujeito extremamente sensato, muito preparado, inteligentíssimo. Ele não queria fazer uma operação rápida, corrida, que pusesse em risco o que ele tinha construído no Gávea e que, ao mesmo tempo, fosse uma operação onde ele, o tempo inteiro, protegeu todos os seus sócios, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes a ansiedade atrapalha uma boa negociação. Então, me lembro de uma cláusula muito engraçada. O pessoal tinha pedido para colocar uma cláusula que não é incomum, que quando você tem, vamos dizer, venda do controle no topo da empresa, né, você, no nível de uma holding, que era o que eles estavam formando, você dá uma opção de compra para o ativo subjacente, o ativo que está embaixo. E eu pedi a mesma coisa. Só que o governo americano tinha injetado dinheiro no JP Morgan, porque tinha sido depois da crise do Lehman, que afetou o sistema bancário. E, obviamente, em algum momento, o governo americano ia sair. Então, essa cláusula espelhada era uma cláusula que criava um risco para eles. Então, foi uma negociação engraçada e tudo. A outra também, negociando para o BTG, com o pessoal do UBS, o advogado do UBS era um cara duríssimo, tudo para ele era crime, tudo para ele era ilegal, tudo para ele era alguma coisa que não fazia sentido, e ele foi condenado por insider trade dos Estados Unidos e fez um termo de compromisso lá e pagou, sei lá, $8 milhões, né? Então, assim, é essa história que eu escutei do lado de cá. Ele foi condenado por insider trade, foi acusado e condenado por insider trade. Então, assim, de novo, às vezes o cara que é moralista, né, então tem que tomar um certo cuidado. Mas, negocialmente, essas histórias são engraçadíssimas. São muito, muito, muito engraçadas, né? Então, assim, eu até uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer, além do livro Cartas a um Jovem Advogado, eu já vendi muitos livros, espero que eu continue vendendo. Uma das coisas que eu faço é muita palestra para as OABs de todos os estados do Nordeste, Mato Grosso, Cuiabá, grupo de estudo, as pessoas me procuram. Eu vivo falando para a juventude porque eu gosto, eu acho que é muito importante a gente ter boa qualidade na nossa profissão, porque isso faz a gente ficar melhor, né? O sol é muito grande e cabe muita gente, graças a Deus, sem precisar de fazer qualquer tipo de campanha de marketing, somente com a sua competência. É verdade. E Chico, você trouxe algumas histórias, né? E negociar não é fácil, mas existe um limite na negociação? Se até certo ponto você pode ir, passando dali é antiético ou gera algum tipo de problema, qual que é o limite?
Olha, é difícil dizer para você. O limite da ética ele existe, independente de existir um limite que você está me perguntando ou não. Existe o seu limite da ética, né? E um escritório, que é um escritório de referência no Brasil, como o BMA, ele tem ética extremamente rígida e que é cumprida à risca, né? Eu sempre brinco. O cara, para entrar no BMA, a porta de entrada é pequenininha, bem estreita, mas a porta de saída é muito grande. Então, a gente gosta muito de dizer que os nossos valores, né, são sempre colocados em trust com as gerações seguintes e tem que ser seguidos, porque eles é que vão assegurar a perenidade do escritório. A gente começou no Rio, foi para São Paulo, o estado de São Paulo é gigante, temos Brasília, a gente acha que é importante ter uma presença nacional, né? E nós achamos que o Brasil é muito grande, então a gente tem a advocacia que vai em todos os estados quase da federação, né? Muitos estados, agronegócio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, então assim, tem Pernambuco, Bahia, a gente quer que o BMA tenha essa identidade nacional. Acho que isso nos dá uma sensação de um Brasil, né? E uma outra coisa que você me perguntou, que eu acho importante, mas eu quero falar disso, é que a ética ela é um parâmetro, não é só para a advocacia, é para o seu comportamento na vida. Porque as pessoas que se comportam eticamente, elas não têm problema de nada. Você pode ser mais duro, às vezes eu sou, você pode ser mais soft, às vezes eu também sou, mas sempre dentro da ética, de um padrão de comportamento, de coleguismo, que eu acho muito importante. E é o que eu sempre falo, Chico, não é fácil você virar referência e não é fácil você ter um renome, né? Ter de fato uma reputação. Mas pisar uma vez fora da linha é suficiente para você perder tudo isso, né? Então, é muito importante em todos os lugares, e principalmente na advocacia, ser ético, né? E fazer um bom trabalho, né? Chico, você começou lá atrás trabalhando com direito civil, depois com fiscal, depois com o societário, você brincou que se corrigiu, se curou. Mas, além de tudo, você também é árbitro, né? O que muda no dia a dia de um árbitro e de um advogado? E aproveitando esse tema, como é que se enxerga a judicialização da arbitragem? Olha, eu sou árbitro, mas é circunstancial. Eu tenho alguns casos onde eu sou árbitro, fui escolhido, são casos interessantíssimos, que dá trabalho danado, que tem que estudar, são páginas e páginas de processo, né? E a gente aqui, essa pandemia, a visão dá uma piorada, né? Então, assim, você fica o tempo inteiro no computador. Então, assim, eu diria para você que eu gosto mesmo de ser advogado. Mas é uma experiência interessante você também ser árbitro. Não é uma coisa simples. Eu diria para você que, às vezes, é até mais difícil do que ser advogado, porque você precisa de fazer uma reflexão sobre dois lados, né? E entender aquilo profundamente. Porque toda a discussão tem sempre atrás de si uma questão econômica, financeira. Não haja dúvida de que isso é verdade. Tudo bem, pode ter ódio, uma briga de família, etc., uma briga de duas famílias no controle de uma companhia, mas, no fundo, nós estamos discutindo o vil metal, granóleo. É isso que a gente está discutindo. Então, a minha experiência como árbitro é essa. Agora, eu sou árbitro do CAIS, que é um pedacinho pequeno da minha carreira. 1% dela é o direito desportivo, de uma certa maneira. Eu fui do STJD durante muitos anos, eu fui o relator, junto com mais dois outros, o Luiz Felipe Santoro e o Caio Rocha, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que está em vigor até hoje, né? E fui chamado para ser árbitro do CAIS, onde eu sou, e tenho vários casos de clubes brasileiros, de clubes estrangeiros, e fui árbitro durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro e de Tóquio. Eram 12 árbitros, uma quantidade muito pequena no tribunal ad hoc, e foram experiências inacreditáveis. E fiz uma coisa que eu acho que ninguém nunca fará. Vou contar uma vantagem. Eu fui o advogado das negociações da Copa do Mundo 2014. Olha que legal. Isto ninguém mais fará nos próximos 20 anos. Eu diria até mais, né? Porque eu estou sendo econômico. Tá? Botei 20 para não criar um problema. Mas
Foi uma experiência espetacular, Renato. Espetacular. Poxa, que bacana. Um contrato difícil, que usaram o da Alemanha, que é um Estado unitário. O Brasil tem 3 níveis de federação, completamente diferente, uma confusão, mas que deu tudo certo, graças a Deus. Além de ter feito esse contrato, me corrija se eu estiver errado, mas o BMA foi o escritório que representava a FIFA aqui na Copa do Mundo, não é isso? Representou o comitê organizador local. A CBF. A FIFA, a CBF. A CBF foi obrigada a criar uma empresa separada que era auditada online. Todos os cheques que saíam eram auditados por um auditor independente. Por isso que, tudo preservado, tudo certinho, sem nenhum problema, graças a Deus, tudo correto. Eu acho bacana isso, sim. A gente construiu tivemos várias reuniões com o governo brasileiro, fui a Zurique várias vezes, foi uma história extraordinária, foi muito interessante, muito mesmo. Agora, uma coisa, você não me perguntou, mas eu quero falar. Eu queria falar um pouco da necessidade que a gente tem de ter assim, uma visão para a nossa sociedade mais crítica, né? A gente tem muitas dívidas, né, que a gente precisa ser mais inclusivo, sim, né? Mais inclusivo com as pessoas que têm deficiência física, cadeirantes, os negros, as pessoas que são excluídas pela sua opção de gênero. A gente precisa reconhecer aqui no Brasil esta modernidade. Eu acho que é muito importante. E daí, eu quero aqui dizer uma coisa importante para você. Desde a fundação do BMA, nós temos um contingente feminino no escritório inacreditável. Nós temos hoje 58% da nossa força de trabalho no BMA é de mulheres, e na sociedade, 41%. Então, assim, eu queria... Assim, eu me sinto um cara assim, super privilegiado de ter sempre praticado essa inclusão, esse respeito que a gente tem que ter a todo momento pelas outras pessoas que compõem a nossa sociedade, né? E é claro que isso você não consegue, Renato, sem uma governança própria, né? Hoje, no Comitê Estratégico do Escritório, eu, Paulo e Plínio somos minorias, e às vezes a gente é vencido, e é assim que tem que ser, porque um escritório, o Nelson Rodrigues é que dizia que a unanimidade é burra, né? Um escritório ele tem que ter sua vida própria, e as pessoas vão aprender a administrar um escritório, né? O meu sócio Amir Bocaiúva Cunha, que é o managing partner do escritório, errando, e vão errar, isso é normal errar. A gente erra, conserta logo e segue para a decisão certa, mas é assim que a gente tem que fazer. É isso, né? Isso é muito importante, a gente tem que entender, Chico, que a sociedade mudou e ainda bem que ela mudou. A gente precisa se adequar, a gente precisa de diversidade, a gente precisa de ações como essa que você colocou. Inclusive, quem nos apresentou foi a fantástica Bárbara Rosenberg, que está há anos no escritório, e eu tive a felicidade de entrevistá-la. E que cuida, ela é a pessoa que toma conta do BMA Diversidade, tá certo? Que é um programa incrível, que funciona efetivamente, né? Não é da boca para fora, não é marketing, não, funciona mesmo. Então, eu me sinto assim extremamente honrado com o que a Bárbara tem feito para o escritório. O escritório não seria o mesmo se não tivesse havido um esforço incrível dela e do time dela e das pessoas que compõem o BMA Diversidade, o BMA Mulher. São esses programas que fazem a gente ser uma organização de verdade. É isso, de né? Verdade. E é agir, não é falar, né? Como você bem colocou, é fazer as coisas acontecerem e não só ficar no discurso. E além desse assunto super importante que você trouxe, que é a pauta de diversidade, que a gente tem que sempre falar, e eu que tento trazer também aqui, sempre nos episódios, eu fiquei muito contente que você já puxou essa pauta importante. Eu vou voltar um pouquinho num assunto que eu adoro, né? Que é esporte, né? Aliás, minha última tentativa, Chico, de advogar, foi fazendo uma pós de Direito Desportivo lá no Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, IBDD. Pô, é muito legal, é do Santoro. Do Santoro. O Santoro é meu amigo, um cara ótimo, um cara gente finíssima, cara. Nossa. O Santoro é um grande amigo um grande professor e
advogado do nosso Coringão. Então, eu sei que você é botafoguense, né, Chico? Pô, me ganhou de 3-1, mas calma que a gente está se organizando e vai ter a revanche no segundo turno e nós vamos ganhar de vocês lá. É isso aí, virou SAF, Pode né? anotar aí, Renato. Pode anotar aí, cara. Não, muito bacana. E assim, então é um ambiente que sempre me chamou muito a atenção, né? E você foi árbitro em 2 Olimpíadas, né? O que é muito bacana também. Queria que você contasse um pouquinho mais dessas experiências, né? Na Olimpíada do Rio e depois na Olimpíada de Tóquio. E se tem algum caos, enfim, alguma história que você possa dividir com a gente dos bastidores. Olha, eu tive vários casos nas 2 Olimpíadas, né? Eu tive o caso de uma. Você sabe que tem um problema com a Rússia, isso vem de Sochi, né? Existia um hábito do CAIS, meu colega chamado Richard McLaren, ele descobriu todo o sistema que existia para quando desse um resultado positivo no teste antidoping, que aquilo fosse trocado. Existe um relatório muito grande sobre esse assunto. Mas, então, os atletas, nem todos os atletas estavam dentro dessa situação, e alguns atletas foram banidos assim de uma maneira incrível. E aí tinha um caso muito interessante, né? Por exemplo, se você pegar um atleta americano que se dopou, foi pego, cumpriu a pena, ele está livre para correr, está livre para concorrer no esporte dele. O russo criou uma regra absurda. Além de você pagar a sua pena, se você tivesse sido dopado, sei lá, em algum momento da sua vida, você não poderia concorrer. Isso é punir 2 vezes o mesmo fato. E, portanto, por exemplo, neste caso, nós, na Olimpíada do Rio de Janeiro, permitimos que uma atleta russa saltasse sob este argumento, que era exatamente essa questão. Aquela nadadora Efimova também. Então, assim, você tem vários casos onde atletas puderam, mostrando que eles estavam treinando no exterior, que se doparam uma vez. Todo mundo pode cometer um erro. Só não erra, Renato, quem não faz. Né? Então, assim, todo mundo pode errar na sua vida. E a gente não deve ser julgado para o resto da vida por aquele erro. Conceito tem data. E essas pessoas podem realmente mudar e se transformarem em pessoas incríveis. Né? Então, assim, isso foi um dos casos aqui no Rio de Janeiro. Depois, em Tóquio, eu tive um caso muito interessante. Um pugilista francês, ele estava lutando contra um outro, e aí ele estava. O juiz já tinha chamado a atenção dele que ele estava batendo num lugar onde não podia. E aí ele, acho que acertou o outro cara, que também estava batendo no lugar onde não podia, e sem conversar, sem nada, o juiz foi lá e deu por encerrado o combate. E ele achou isso injusto, porque ele não foi avisado que o juiz iria fazer isso. E o juiz tem que avisar. Então o juiz errou, mas prevalece, de acordo com o código do CAIS, o resultado esportivo mesmo, a menos que tenha sido um erro grosseiríssimo, tá certo? Esse cara, você não tinha direito de fazer com que ele lutasse de novo ou terminasse o assalto para ver se ele ganhava ou não. Ele perdeu por pontos, porque o juiz, na hora que ele encerra a luta com o resultado que está. Então, esse foi um dos casos interessantíssimos. E aí não tem horário, tá? Você está em Tóquio, 12 horas de diferença, você tem uma credencial que você pode ir em todos os eventos. Eu fui a vários eventos, vi muito atletismo, vi muito tênis, vi vários esportes incríveis, cara, incríveis. Vôlei do Brasil, esgrima, que é espetacular. Eu nunca tinha assistido esgrima, assim, sensacional. E aí você é chamado, você tem que apresentar-se em 1 hora, e você vai para lá, lê o caso, examina o caso, conversa com os outros árbitros, são sempre 3, tem um presidente, e aí as partes pedem testemunha, você dá prazo para um falar, outro falar, os horários são em vários lugares do mundo, está na França, outro está na Suíça, o advogado argentino. Então, assim, é muito interessante e foi uma experiência incrível, além de ter sido uma experiência de cativeiro, né? Porque eu fiquei 14 dias, só podia ficar no quarto do hotel e jantar, ou ir até um evento, eu não podia sair na cidade, visitar absolutamente nada. Ou era evento dentro do carro do Comitê Olímpico, ou era dentro do quarto.
É fundamentalmente isso. Mas depois de 14 dias, e testando todo dia, eu testei todo dia, tinha lá um teste, autoteste, né? E eu reportava todo dia. Eu fui autorizado a passear, e Tóquio é uma cidade incrível, né? Nossa, cidade incrível, cara, incrível, incrível. E realmente Bom incrível. saber. Bom saber porque minha mulher já me cobra há muito Você tempo pra conhece gente Tóquio? conhecer Tóquio. Não conheço, mas eu sou Cara, cobrado anualmente. você tem que ir. Kyoto, Naoshima, Tóquio, são cidades assim incríveis. Pô, Então, muito, Kyoto é espetacular, bacana mesmo. E o japonês é extremamente educado, cara, é muito verdade. educado. É uma cultura incrível mesmo. Mas você sabe, Chico, eu, enfim, como sou um grande fã de esporte, eu tive a oportunidade de ver as Olimpíadas em loco pela única vez. Foi a única vez que eu tive essa chance no Rio de Janeiro. Eu acho fantástico isso. E você acompanha muitos casos na TV, né, de decisões arbitrais, e tem que ser muito rápido, né? Pessoas, como você colocou, em vários lugares do mundo, com vários fusos, e você tem que decidir rápido, Horas, né? horas, horas, Porque você horas. tem 2 semanas Porque o de cara pode Olimpíada. ter que competir no dia seguinte. Exatamente, o cara pode ter que competir no dia seguinte. Muito legal. Muito interessante, muito. Chico, eu vou fazer uma pergunta que parte dela você já respondeu, né? Então, assim, falando da tua trajetória, se você olhasse para trás, né? Tem alguma coisa que você se arrepende, algo que você faria diferente? E olhando para frente, você já trouxe um indício aqui, né, de continuar no BMA, mas até onde você quer chegar? Até onde você quer levar a sua carreira? Eu já tive algum tipo de ambição política. Hoje eu acho que isso não é alguma coisa que está na minha cabeça. Eu quero escrever um outro livro. Eu quero escrever um livro, um romance de alguma história que eu tenha vivido em direito. Então, assim, um livro de ficção, mas que mistura uma série de coisas. Isso é um projeto que eu tenho. Eu tenho que terminar meu doutorado e eu estou trabalhando num ritmo um pouco mais devagar do que eu gostaria. Eu tenho tido muito trabalho no escritório, tá certo? Então, isso é assim. E eu queria dizer para você o seguinte: eu acho que minha combinação com os meus sócios é a melhor combinação do mundo, porque nós que fomos fundadores do escritório, que estamos ativos, você não vê nenhum outro fundador de escritório originariamente fundador, né, porque o BMA não existia, né, continuando a trabalhar todo santo dia com hands-on, né, como é o Paulo, como é o Plínio, como sou eu. Então, assim, isso é muito importante. E o contrato que eu tenho com o pessoal do BMA é continuar seguindo nessa linha e abrindo espaço, do ponto de vista de situação, de participação no escritório, abrindo espaço para as novas gerações, para que a gente possa dar essa continuidade, né? E aí, Renato, uma coisa muito importante é o seguinte: eu não acredito em sociedade de advogados sem generosidade. Se você não renunciar a alguma coisa para gerações que vêm, você mata um escritório, porque você não vai conseguir interessar os que estão vindo a continuar trabalhando se você não der para eles um incentivo financeiro. E o financeiro é relevante, não é a única coisa não, tá? Porque você tem que se divertir, achar um ambiente bacana, mas é importante também porque ele é, de uma certa maneira, o reconhecimento do resultado do seu trabalho, o reconhecimento da condição dele como sócio. Então, eu acho que abrir esse espaço é uma coisa muito importante para o BMA, né? O BMA não quer ser o maior escritório do Brasil, não queremos. O BMA quer que a sociedade seja uma sociedade meaningful, que ela signifique alguma coisa relevante. Tornar-se sócio aqui tem que ser uma coisa que o cara almeje muito, né? Por isso é que nós não vamos ter 1.000 advogados, nós vamos continuar crescendo, mas crescendo de uma maneira ordenada, de uma forma que preserve a nossa competência, a nossa cultura, porque está no DNA do BMA esta competência, essa cultura e essa ligação com a academia. Então, para a gente prosseguir dessa maneira, eu, o Paulo e o Plínio vamos, evidentemente, abrir espaço para que os outros que estão vindo aí com muita velocidade continuem nos representando e levando o BMA adiante. Agora, estarei por aqui nos próximos 20 anos, com certeza, né? E disputarei todas as peladas
do escritório nas festas de Natal ou outras que vierem a acontecer aqui. É isso aí. E é isso, Chico. Se você não der pista para crescer, você mata o escritório. E não adianta a gente falar, vamos reconhecer, mas não vamos reconhecer financeiramente. O financeiramente, a gente falou em consequência, mas é importante, a gente vive numa sociedade capitalista. Então não tem como não dar também o reconhecimento financeiro, né? Você falou do futuro. E o passado? Você se arrepende de algo que você fez? Ou tem algum erro que você cometeu e de que maneira que você agiu ou corrigiu? Olha, eu cometi alguns erros na minha negociando. Eu acho que eu tive alguma negociação que eu fui duro demais. O cara estava tomando o controle da companhia e eu propus ao meu cliente que propusesse o contrário, que ele ficasse com o controle. E o cliente e o outro lado propôs 50-50. E eu fiz o meu cliente não aceitar quando ele podia ter aceito. Eu acho que eu teria mudado isso, eu teria aceito isso. Acontece, né? Na verdade, acabou que o meu cliente acabou vendendo tudo, ele vendeu 100%, não virou sócio, né? Isso acontece, né? Você tem clientes que gostam de você muito, você tem opositores do outro lado que não gostam de você, que não vão gostar, né? Então, assim, você precisa ser educado, ser correto, né? Você pode ter opinião sobre as pessoas. Eu gosto mais desse, gosto menos desse. Isso é normal, né? Assim, eu não gosto muito daqueles que são sempre, tá tudo certo, tá tudo beleza. Eu gosto dessa mistura de cores, né? Eu sou muito mais para Kandinsky, né, do que para aquele negócio assim, monótono, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter algum tipo de efervescência na vida, até para a gente ter a nossa própria motivação. E eu digo para o pessoal do escritório, olha, é muito importante esse conselho que eu vou dar para vocês. É melhor você ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida inteira. Esse é bom, hein? Então, eu acho que isso é super importante. E você tem que ter essa personalidade para poder agir dessa maneira, com educação, com elegância, mas não deixe de pensar ou de fazer naquilo que você acredita. Trabalhe de uma forma acreditando naquilo que você está fazendo. É muito importante, dá muita confiança, somente para essa juventude, muita confiança. Chico, por falar em juventude, você escreveu um livro que já vendeu mais de 20 mil exemplares e que, na minha visão, inclusive, eu achei que ser mandatório nas faculdades de Direito, né? Que é Cartas a um Jovem Advogado. Você traz vários conselhos. Um que me chamou muito a atenção, mas a gente já falou, é a questão da multidisciplinariedade do advogado. Que outro skill ou que outro conselho importante você traz no seu livro que você poderia dividir aqui com a turma? Renato, obrigado por ter feito esse bom comercial. Eu escrevi um outro livro também, o Insider Trading no Direito Brasileiro, que é uma matéria que eu adoro, que foi a minha tese de mestrado lá em Harvard. Eu escrevi sobre isso, até publiquei na revista de Direito Mercantil, volume 34, e é um tema que no meu mestrado de Direito Regulatório eu também escrevi. Mas o meu livro, a multidisciplinariedade é fundamental, porque o advogado tem que ter todos esses skills. E é por isso que desde 2000 e pedrinhas, que quando eu escrevi o livro, eu falo de teatro, pôquer, matemática. É super importante. É super importante para a sua formação. Parece um conselho não esperto, não atual, mas é muito atual. Essa questão é muito importante. Então, eu diria o seguinte, que outro skill, que outra qualidade eu recomendaria para vocês? Eu diria agilidade. Muitas vezes, você, apesar de cultuar a excelência, vai ter que ser mais rápido, vai ter que ser mais ágil. A agilidade, ela é uma característica do advogado que está disposto a resolver os problemas do cliente. Agora, resolver os problemas do cliente no prazo que o cliente precisa. E é muito importante entender que o prazo que o cliente precisa é o prazo que você tem que cumprir, mesmo que você tenha algum tipo de sacrifício pessoal. Então, assim, eu acho relevante, eu acho importante ter agilidade. E agilidade não é só agilidade na redação, é agilidade de raciocínio. Que muitas vezes você
resolve um problema porque você pensou rápido. E agilidade de raciocínio é muito importante. É aquilo que você tem que aprender a pensar fora da caixa. Porque o fora da caixa, né? O Bulhões Pedreira, que foi meu professor, talvez um dos maiores advogados que eu tenha conhecido na minha vida, se não foi o maior, ele dizia que 95% dos problemas se resolve lendo a lei. E é verdade. Agora, o advogado ele só é contratado para resolver os outros 5%, porque os 95% o seu cliente já leu e já resolveu. Verdade. Então, assim, essa é a diferença. E eu acho que isso é que faz a diferença na vida profissional. E, Chico, você tem uma história muito legal que eu já ouvi você contando sobre multidisciplinariedade, que eu queria que você dividisse aqui. Quando um aluno procurou você, salvo engano, perguntando: Chico, como é que eu faço para ser você? E você deu um bom conselho para ele. Você se lembra dessa história? Cara, são tantas histórias, Renato. Me fala aí, o que eu disse para o cara? Você falou para ele fazer teatro. Eu vivo dizendo isso para ele, mas se eu falei teatro e mais alguma coisa. Eu posso ter falado teatro e pôquer, ou teatro e matemática, mas teatro, você tem que ser você tem que ser o outro, e você só vai ser bom advogado se você entender o ponto do outro na perspectiva do outro. Ô, Renato, na perspectiva do outro. O que o cara está te propondo, você tem que se colocar como se você fora ele, entendeu? Isso é super importante. Então, assim, eu dou esse conselho, sim, de teatro. Eu acho que hoje, além do teatro, eu diria para você, dada a complexidade das coisas, matemática. As pessoas que vêm para mim e dizem: não, eu queria que ele conversasse com você, meu filho quer fazer direito, ele não gosta de matemática. Eu falei: não me apresenta, eu não quero conhecer essa pessoa. Não faço questão nenhuma de conhecer essa pessoa. E olha, a quantidade de advogado que fala que foi fazer direito porque queria fugir de matemática, olha, não está escrito. E é verdade, é preciso. Não está aqui. Jeito. Espero que nenhum desses estejam aqui no BMATA. Espero que todos estejam na concorrência. A gente foi falando bastante dessa multidisciplinaridade, das matérias que são importantes para o advogado, né? E você gosta de estudar, enfim, você vivencia a academia. Então, ninguém melhor que você para responder essa pergunta, né? Na sua visão, Chico, qual que é o panorama do ensino jurídico no Brasil? Você falou de algumas das habilidades, né? Algumas das matérias que deveriam ser lecionadas na Faculdade de Direito. Mas se você pudesse elencar, quais seriam? Olha, primeiro lugar, mas assim de tudo, o cara que vai fazer direito societário ou imposto, vai trabalhar com imposto, tributos, contribuições, contabilidade e matemática financeira. O cara tem que saber como é que ele calcula um juro, como é que ele calcula uma anuidade, como é que ele calcula um fluxo de caixa, como é que ele calcula o voto múltiplo, como é que ele faz a conversão de uma debênture. Isso é fundamental. Isso não tem como você... Então, a faculdade não ensina isso. A faculdade, agora, depois de muita luta, eu consegui ir lá na PUC com outros professores do departamento de Direito. Nós temos um núcleo de professores de Direito societário e empresarial. A gente conseguiu botar contabilidade para advogados, é super importante fazer isso. E eu até diria, o cara não é só para advogado, tem que fazer contabilidade mesmo, como se fosse uma matéria super importante. E uma outra coisa, desculpe falar, mas assim, o vernáculo ele está esquecido. As pessoas escrevem... Eu fiz uma prova uma vez, para você ter uma ideia, de brincadeira, que eu falei que uma pessoa tinha ido a uma sessão de cinema, saiu no meio porque ela se lembrou que ela tinha que assinar uma sessão de crédito e depois validar o título de eleitor na sessão eleitoral. Ninguém acertou as 3 diferentes formas de você escrever sessão. É o básico, né? Assim, a gente não tem o português. É o básico, né? Português é muito importante. Agora, a faculdade podia ter matérias como preencher planilhas, você fazer planilha para mostrar aos seus clientes sobre votação em assembleia, né? Boletim de voto, voto múltiplo. Você poderia ter planilhas para ver, olha, nessa estrutura aqui o seu lucro vai ser esse, o impacto fiscal vai ser esse. Isso tudo são questões
que os advogados deveriam se preocupar muito em aprender, né? Muito em aprender. E eu acho que isso também é uma questão extremamente relevante, né? Assim, no Brasil, se você olhar, né, todo mundo quer ser arbitralista hoje em dia, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas se existir é pomposa, né? Arbitralista. Eu quero ser advogado de arbitragem. E eu não quero reconhecer apenas as regras da Câmara. Eu quero saber o direito substantivo do caso do meu cliente, porque só assim vai poder ser um bom advogado. Não vai ser a regra tal da Câmara que vai fazer com que o meu cliente ganhe. Não é isso. O que vai fazer com que o meu cliente ganhe o caso é o meu conhecimento das questões jurídicas que envolvem aquela situação. Chico, esse bate-papo tá muito bacana. Você é um cara que tem muita história boa para contar, os bastidores, os conselhos que você traz são absolutamente fundamentais. E eu estou, além de me divertindo muito, aprendendo bastante também. Eu tenho certeza que isso acontecerá com os nossos ouvintes. Mas para fechar, Chico, você, além de ser uma referência no mercado, você é um cara muito antenado, você acompanha efetivamente o mercado. Então eu queria aqui fazer um exercício de futurologia com você, né? Qual que é a sua visão sobre o futuro da advocacia, pensando principalmente no avanço da tecnologia? Você acha que parte dos profissionais de direito vão acabar ou correm risco de alguma maneira? Eu acho que a tecnologia veio para ficar e ela vai, vamos dizer, substituir um pedaço grande daquilo que nós, advogados, chamamos de procedimentos padronizados, né? Onde você tem uma repetição muito grande. Eu diria direito do consumidor, diligência legal, toda uma parte de você fazer um IPO, uma parte burocrática, na própria emissão de debêntures ou de ações. Existe um pedaço que é razoavelmente padronizado e isso vai ser, na minha opinião, ser substituído. É uma questão de tempo, até porque não existe ainda uma segurança na tecnologia que está sendo apresentada para resolver esse problema. Ela não é totalmente confiável. Eu já até escutei histórias, que eu não sei informar se é verdadeiro ou não, que teve escritório de advocacia que comprou programas ou inteligência artificial e acabou devolvendo porque não serviu aos propósitos desejados ou contratados. Então, assim, uma coisa que eu acho que vai acontecer, e nesse ponto eu acho de novo que o BMA leva uma vantagem, é que o Gray Hair e o Rocket Science, isso aí são as duas áreas que nós achamos que a gente tem muito a contribuir, né? Que é a experiência que os nossos advogados têm em diversas operações muito complexas, situações complexas, e também pensar fora da caixa, imaginar você um professor Ludovico, um professor Pardal, né, pensando alguma coisa de uma maneira diferente. Eu não sei se as pessoas sabem quem foi o professor Ludovico, o professor Pardal, mas eram dois cientistas das histórias do Walt Disney. Eu acho que isso dá uma vantagem importante. Isso não será substituído. A criatividade, tá certo? Na solução de problemas jurídicos complexos, onde, inclusive, está o maior valor agregado na prestação dos serviços jurídicos, isso não será nunca substituído. É impossível. E eu concordo com você. Também acho que uma parcela, de fato, não tem jeito, e que bom, né, que a tecnologia vai substituir, mas acho que a parte intelectual, negocial e que envolve estudo e pensar fora da caixa, essa não vai ser substituída, não, pelo menos enquanto nós estivermos aqui. É isso. Na nossa gestão não será substituída. Exatamente. Senhoras e senhores, recebemos Francisco Antunes Maciel Musnick, Chico Musnick. Muito obrigado. Para você que gosta de futebol, para fechar, que golaço de placa. Muito, muito obrigado pela generosidade, por ter trazido um pouco da tua trajetória e de tantos conselhos. Foi muito legal te receber aqui. Muito obrigado. Ô, Renato, eu queria ter falado mais, porque se existe alguma coisa que eu gosto é de estar perto dos jovens. Eu tenho certeza que o seu podcast vai ser um sucesso com essa galera, com esses jovens. E, olha, me chame outras vezes, porque tem tantos assuntos jurídicos para a gente conversar, e eu gostaria de dizer a todos eles que a gente, na vida, tem que dividir conhecimento. Duas coisas importantes, talvez conselhos finais. Dividir sempre o conhecimento.
nunca aquele cara que pega o parecer e esconde. Divida o conhecimento. Você ficará melhor se o seu colega também souber igual você. E outra coisa, só ganha dinheiro quem divide dinheiro. Isso é super importante. Você tem que ser generoso para fazer com que as próximas gerações aprendam a ser generosos com aqueles outros que estarão lhe seguindo. Então, assim, é muito importante isso. E, olha, virei aqui quantas vezes você quiser, tá certo? Para falar. Me chame depois do jogo Botafogo e Corinthians, no retorno, porque a gente vai bater um papo também sobre isso. Combinadíssimo, Chico. Muito obrigado e teremos, sem dúvida nenhuma, o segundo round. Obrigado, Renato. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado mesmo pela essa oportunidade, cara. Fiquei muito honrado e muito contente aqui desse bate-papo com essas perguntas tão challenging, tão assim estimulantes. Muito obrigado, de coração. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.